A nossa conversa de hoje é sobre a live do presidente Jair Bolsonaro, aquela live de quinta-feira, no dia 15 de outubro. Né? Ele falou muitas coisas boas e principalmente, né, sobre o fim da corrupção no governo dele. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, por favor, inscreva-se. Nós somos um canal novo, estamos tentando levar a mais patriotas informações que a mídia não traz, né? E uma opinião sincera sobre assuntos políticos e econômicos do Brasil. Também deixe o seu like se você gosta ou seu dislike, né? E divulgue para mais pessoas e amigos o nosso canal. Desde já eu agradeço. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Conversa Patriota Brasil. Este é um canal de opinião sobre fatos políticos e econômicos que ocorrem em nosso Brasil. Eu sou Fabiano Kramer, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na live hoje esteve presente o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça e Segurança André Mendonça, o ministro da Controladoria Geral da União Wagner Rossato e a intérprete de Libras Elisângela. O presidente lembrou que no dia 15 foi o dia do professor, né? E apresentou 2 kits, né? Um sendo do professor e outro do aluno, que foram desenvolvidos, né, pela Controladoria Geral da União em parceria com o Ministério da Educação, né? Que serão enviados a todos os professores do Brasil, né? Esses kits, né, são para educação básica, pelo que deu para ver ali, né, e serão enviadas também para os alunos. Também existindo ali no site do Ministério da Educação a versão digital dos mesmos, né? Esses kits tiveram a colaboração de Maurício de Souza, que cedeu alguns personagens dele para a elaboração dos kits, né? O presidente também parabenizou todos os professores com a seguinte frase: os destinos do nosso Brasil passam pelas mãos de vocês. Fecha aspas. Como usualmente no início da live, o presidente comentou sobre algumas reportagens da grande mídia, né? Entre elas a reportagem daquela revista Desveja, né, sobre o financiamento do filme sobre uns amigos de Lula, que essa revista diz o governo ter financiado. Ele explica, né, que não foi o governo que financiou este filme, e sim uma emenda impositiva de um deputado do PT de São Paulo, né, que fez uma emenda de 400 mil reais, né, para o financiamento desse filme. Como essas emendas impositivas, como são chamadas, cada deputado tem, em média, dependendo do partido, 20 emendas dessas durante o seu mandato, né? Essa emenda não tem como questionar, eles têm essas 20 emendas, tem um valor máximo também, né? Então, dentro dessas emendas não tem como ser questionado. O deputado faz a emenda ele pode usar para hospitais, ele pode usar para beneficiar centros de pesquisa, pode usar para beneficiar cidades, a cidade dele, uma reforma de rua, alguma coisa, ou pode usar para essas coisas, né? Para filmezinho de amigo de Lula, né? E esse aí resolveu usar uma emenda impositiva, né, para fazer esse filme. Não tem nada a ver com o governo do presidente, né? Logo em seguida, ele pediu uma estimina aos ministros, né? Ele estava falando sobre o governo, sobre a composição do governo, e pediu aos ministros que uma rápida
falassem rapidamente de como eles tinham sido escolhidos para ministro, né? Daí cada um disse como é que foi o seu processo de escolha, né? Bem interessante, né? E o presidente afirmou, né, abre aspas, né, no meu governo não tem corrupção, fecha aspas. Eles estavam conversando ali, os ministros, né, e o ministro da CGU colocou que, segundo orientações do presidente Bolsonaro, né, atualmente qualquer pessoa que é indicada para cargo no governo, né, federal, em qualquer uma das instâncias, né, passa por uma checagem de currículo, né, e de sua vida moral e legal, para ver se não foi condenado, né, qual é a sua vida moral, como é que ele é, como é que ele não é, né, antes que a pessoa possa assumir. E que a CGU já atingiu 100% dos órgãos da administração direta e autarquias, né, com uma unidade da CGU dentro desses órgãos e autarquias para o controle e detecção de corrupção. Ou seja, hoje no governo, né, Jair Bolsonaro, qualquer autarquia, ministério, secretaria, tem dentro da sua estrutura um gabinete lá com 1 ou 2 pessoas da Controladoria Geral da União, da CGU, né, com a atividade específica de fiscalizar, né, e prevenir corrupção. Qualquer sinal de corrupção, eles têm plena liberdade, né, de denunciar à Polícia Federal ou ao órgão competente para essa pessoa se explicar. O ministro da Justiça descreveu como são feitas as investigações sobre as irregularidades com os recursos federais enviados aos estados para o combate daquela gripe chinesa, né? Feito que essas investigações são feitas em parceria entre a CGU e a Polícia Federal, né, com a anuência do Poder Judiciário. Ele ressaltou, né, eles estavam falando ali, ressaltaram o caso esse de Roraima, né, o deputado de Roraima, que é vice-líder, era vice-líder do governo e que foi pego com propina nas cuecas, né? Daí o presidente ressaltou novamente que não tem corrupção no governo, né? É que o governo é formado pelos seus ministérios, pelos seus ministros e pelas suas secretarias. Esse é o governo, né? E que foi senador, o deputado de Roraima, que foi pego com dinheiro lá na cueca, né? Ele é um dos vice-líderes do governo, né? Porque o governo tem 18 vice-líderes, sendo 15 vice-líderes na Câmara e 3 no Senado, né? Tem o líder do governo, que é geral, e os vice-líderes têm vários na Câmara e no Senado, né, para ajudarem nas votações do governo, né? Mas isso não quer dizer que eles sejam ligados diretamente ao governo. Eles têm esse cargo de vice-líder porque eles são pessoas, né, que têm maior penetração, né, melhor negociação dentro da Câmara e do Senado, e são de partidos do governo. Então eles são nomeados vice-líderes, mas no caso, esse que foi pego inclusive pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal é um órgão completamente independente, né, que o governo não influencia, não pode, não tem como influenciar. Eles começaram a investigação e deu no que deu, né?
esse cidadão já foi retirado, já foi publicado no Diário Oficial que ele não é mais vice-líder de nada, né? Ele já foi afastado da vice-liderança, mas mesmo assim, né, a imprensa, né, mais do que rapidamente, né, bota que ele é membro do governo. E bota lá estampado, né, aquela revista Desveja, né, outros órgãos botam estampado ali, né? Que fulano foi pego com dinheiro nas cuecas, vice-líder do governo Bolsonaro, papapá. Não tem nada a ver, né? O ministro da Justiça também, falando da atuação do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, né, no governo, eles investigam, cortam na própria carne, eles investigam dentro do governo e investigam tudo que tem correlação, né, com as verbas que o governo passa e tudo, né? E o ministro da Justiça colocou, abre aspas, né, que nunca se ter... ele colocou que já trabalha há vários anos no serviço público, inclusive contra a corrupção, mas ele colocou essa seguinte frase, muito interessante, abre aspas: nunca se teve tanta tranquilidade para trabalhar de forma correta e liberdade para a atuação, fecha aspas, né? Depois ele comentou, né, que o governo do presidente Bolsonaro dá a cada ministério, principalmente ao ministério dele, né, livre atuação. Ele tem todo um aparelhamento dentro do ministério, aparelhamento ele tem policiais, ele tem gente especializada, né? Não é política coisa, é técnica, né? Isso aí para ele é muito importante, né? E abre aspas de novo do próprio ministro da Justiça, né? Todas as estruturas são montadas para que não haja corrupção, né? Tanto dentro do ministério dele quanto em todos os ministérios. As estruturas foram montadas desde o início do governo Bolsonaro com técnicos, né? As pessoas já concursadas e tudo foram relocadas, foram ajeitadas. Então a estrutura ficou agora com quase 2 anos de governo, ela já está agora uma estrutura bem organizada para não haver corrupção, né? O presidente falou rapidamente sobre a votação que teve, né, no STF de 9-1, né, onde foi dado que o traficante, narcotraficante aquele, né, que foi solto, deve ser novamente recolhido, né? Só que ele já está fora do Brasil, né? O presidente falou rapidamente sobre isso, né? O presidente recebeu das mãos do ministro da Justiça, né, e Segurança Pública, o André Mendonça, uma placa enviada pelos policiais pela Polícia Penal, né? Para quem não sabe, a Polícia Penal eram os antigos agentes penitenciários que tinham em todo o Brasil, que era uma categoria que cada estado tinha a sua organização, e agora, né, há poucos meses atrás, né, foi instituído pelo governo federal, né, projeto de lei que foi aprovado, né, que instituiu a Polícia Penal, né? A Polícia Penal, então, é como tem a Polícia Federal, né, tem as polícias dos estados, agora tem a Polícia Penal. Uma série de regulamentações, né? Ele recebeu essa placa da Polícia Penal, né, em agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro pelo seu apoio, né, e atitude
contra as facções, contra as organizações criminosas. Né? Foi legal. Né? Daí começaram as perguntas, aquelas perguntas que a Jovem Pan faz, né? E a primeira pergunta foi do Augusto Nunes, né, ao ministro da Justiça e Segurança, quanto às fronteiras brasileiras que estão sendo feitos para segurança nas fronteiras brasileiras e quais os pontos fracos e coisa, né? Aí o ministro colocou que são 17 mil quilômetros de fronteira seca, né, e 8.500 quilômetros de fronteiras marítimas, né, e que o governo está tomando diversas providências, inclusive atualmente não tem um número suficiente, né, de agentes federais, né, de Polícia Federal, para fazer a fiscalização em todas essas fronteiras. Mas o governo está indo mais para o lado da tecnologia, está implantando uma série de radares nas fronteiras para evitar pelo ar, né, contrabando de armas e de entorpecentes. Né? Eles deram localização de um ou dois, mas o resto o próprio ministro disse que é sigiloso, até para não alertar, né? Mas que estão sendo implantados diversos radares em toda a fronteira seca e fronteira no ar também, fronteira marítima, né? E que estão sendo tomadas diversas providências, inclusive com parcerias entre o Ministério da Justiça e Ministério das Forças Armadas, né, para melhorar a vigilância nas fronteiras do Brasil, né? E que nesses últimos um ano, vamos dizer assim, né, um ano não, desde a saída do ex-ministro Morno, né, melhorou assim 100% as apreensões de droga, de armas, né, em toda a fronteira do Brasil, né? Inclusive com a saída dele pôde-se chamar também, estava quase vencendo, né, 2 concursos, um da Polícia Rodoviária Federal, outro da Polícia Federal, de 2.000 agentes em cada uma dessas, né, que em questão de uma semana antes da saída, após a saída dele, iria caducar os 2 concursos. Tomou-se providência assim que ele pediu demissão, né, e chamou-se esses 2.000 agentes federais e 2.000 agentes rodoviários federais, né. Os da Polícia Federal se formaram agora semana passada e os da Polícia Rodoviária Federal irão se formar agora daqui 1 ou 2 semanas em Santa Catarina, né. Então temos um grande contingente entrando em atividade, né, para combater o crime. E o presidente já anunciou que para o ano que vem já está sendo feito estudos para abrir novamente concurso para mais 2.000 policiais federais e mais 2.000 policiais rodoviários federais. Isso é muito bom, né? Quanto mais gente combatendo o crime, melhor, né? Fronteiras, a outra pergunta. O ministro colocou as ações e o ministro colocou também, abre aspas, né? O ministro da Justiça e Segurança, né, o André Mendonça, abre aspas, garanto que em 4 anos será feito o que nunca foi feito no Brasil no combate ao crime organizado, fecha aspas, né. Pergunta do Fiuza, da Jovem Pan, né, ao ministro da Justiça também, né, quanto ao desenrolar das investigações da Polícia Federal quanto ao Covidão, né, e quais os seus desmembramentos nos estados, né. Daí o ministro colocou, né, que teve desmembramentos em algumas cidades do Pará, algumas cidades de Pernambuco e algumas cidades daqui do Rio Grande do Sul, né. Ele salientou que o caso mais espantoso, o caso que mais chamou a atenção, né, foi aqui no Rio Grande do Sul, com a substituição por água, né, em produtos de higienização de ambientes,
né, contra o vírus chinês. Produtos especiais de higienização de ambientes contra o vírus chinês, higienização de hospitais, inclusive, né, estavam sendo trocados por água, simplesmente água. Então, tu botar naquela mochilinha que vai o líquido atrás, o rapaz pulveriza, né, para higienizar os ambientes, né, o líquido certo, estava botando só água, né, e colocou que isso é uma atitude criminosa, né, que já foi investigada, já se sabe quem fez e como fez, né, e estão sendo tomadas as providências, né, e que estão melhorando. Daí o ministro perguntou para o ministro da CGU, né, e o ministro da CGU afirmou que está melhorando muito a integração entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU. E isso está garantindo, né, que já foram 39 operações nessa parceria, né, onde foram constatados um prejuízo estimado de 700 milhões de reais, que é considerado um prejuízo não muito vultoso, assim, prejuízo baixo, em virtude ao valor que foi repassado para o combate desse vírus chinês até o momento, né? Então, mas já foi, 700 milhões de reais é dinheiro, já foram apurados todo esse valor em prejuízo, né, por essa parceria entre a CGU e a Polícia Federal, que está investigando em todos os estados como está sendo aplicado esse dinheiro, né? O governo não simplesmente solta o dinheiro e dá para o governador e ele faz o que quer. Sim, ele faz o que quer, mas ele tem que prestar conta, né, e de cada centavo que é gasto, né? E a Controladoria Geral da União tem seus organismos ali, tem seus métodos, né, para conseguir controlar que tipo de compra foi feita, tipo de gasto foram feitos com esse dinheiro, né? Isso é muito bom porque isso é dinheiro nosso, né, dos brasileiros, né? Essa foi a live do presidente hoje, né? Foi uma live muito boa, eu aconselho a todos a lerem, a verem ela, né? E vou colocar, como eu sempre boto, o link dela aqui na descrição do vídeo e na primeiro comentário fixado, né, para que vocês possam assistir. Eu achei muito boa, levou 1h e 5, né, mas foi muito boa. Eu peço a Deus, né, que ilumine e guarde a todos, né, que nos dê muita saúde, muita paz e muita serenidade. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e divulgue os vídeos do canal. Desde já eu agradeço a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.